Se você chegou até este vídeo, é provável que 2024 não tenha sido o ano que você imaginava. Talvez aquelas metas estabelecidas no início do ano tenham sido engolidas pela correria do dia a dia, ou quem sabe, a rotina tomou conta antes que você tivesse a chance de implementar mudanças reais. Mas a boa notícia é que o passado não define o futuro. O mais importante não é o que ficou para trás, mas sim as escolhas que você fará daqui para frente. Agora, diante de você, está uma oportunidade única. 2025 pode ser o ano em que tudo muda, e muda para melhor. Não é apenas sobre sonhar com um novo começo, mas sobre tomar as rédeas da sua vida e transformar essa possibilidade em realidade. E para te ajudar nessa jornada, quero compartilhar 5 hábitos simples, mas incrivelmente poderosos, que podem fazer de 2025 o ano mais transformador da sua vida. Os hábitos, embora pareçam ações pequenas e até insignificantes no dia a dia, carregam um impacto profundo. Eles moldam quem você é e, mais importante, quem você pode se tornar. Enquanto bons hábitos podem ser a alavanca que te impulsiona para o sucesso, os maus hábitos, muitas vezes despercebidos, têm o poder de te manter preso, girando em círculos ou pior, te afastando do caminho que deseja trilhar. Pense em sua vida como uma viagem. Viver sem o controle dos seus hábitos é como dirigir sem saber o destino. Você vira em qualquer esquina, pega atalhos duvidosos e acaba perdido, sem direção, sem saber como chegou ali. O perigo de viver sem hábitos claros não é apenas a estagnação, mas o risco de ser levado por circunstâncias que não refletem seus sonhos e valores. Mas isso pode mudar. A mudança começa com uma decisão: criar hábitos intencionais que te levem para onde você quer estar. Cada pequeno hábito construído conscientemente é um tijolo na fundação de uma vida extraordinária. Não é sobre fazer mudanças radicais de uma vez só, mas sim sobre começar um hábito de cada vez, até que eles se tornem a base da transformação que você busca. Então, se você está pronto para sair desse ciclo e começar a construir o 2025 que realmente merece, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, compartilhamos conteúdos valiosos sobre desenvolvimento pessoal, hábitos poderosos e estratégias práticas sobre a filosofia estoica para você atingir seu potencial máximo e viver a vida dos seus sonhos. Vamos começar. Hábito 1. Tenha um planejamento. Talvez você conheça a cena icônica de Alice no País das Maravilhas, em que Alice, perdida, pergunta ao gato de Cheshire qual caminho deve seguir. Ele, então, lhe responde com uma pergunta igualmente intrigante: para onde você quer ir? Diante da incerteza de Alice, o gato ensina uma lição valiosa e atemporal. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Essa reflexão captura perfeitamente a maneira como muitas pessoas vivem suas vidas. Sem clareza, sem planejamento, à deriva no fluxo dos acontecimentos. Sem uma direção clara, nossos dias se tornam uma sucessão de ações desconexas. Semanas se transformam em ciclos repetitivos e, antes que percebamos, anos inteiros passam sem que alcancemos o que realmente desejamos. Isso não acontece apenas com quem está enfrentando dificuldades. Mesmo aqueles que já alcançaram certo nível de sucesso podem se sentir frustrados ou estagnados. Quando vivemos sem propósito definido, acabamos desperdiçando energia, tempo e oportunidades, sendo carregados pelo acaso, em vez de guiarmos nosso destino. Essa falta de clareza tem um custo alto. Nosso cérebro, um órgão incrivelmente eficiente, opera melhor quando sabe o que esperar. Estudos publicados em renomados periódicos de neurociência revelam que a previsibilidade reduz a ansiedade e promove um estado mental mais calmo e focado. Em termos simples, ter um plano permite que tomemos decisões mais conscientes e enfrentemos melhor os imprevistos, transformando desafios em oportunidades. Como o filósofo estoico Sêneca sabiamente afirmou: se você não sabe para qual porto está navegando,
nenhum vento será favorável. Em outras palavras, sem planejamento, qualquer esforço se torna desperdiçado, e os resultados nunca parecem satisfatórios. Você pode até se dedicar intensamente, mas sem uma visão clara de onde deseja chegar, a sensação de estar preso em um ciclo improdutivo se torna inevitável. Esse sentimento de estagnação é o preço que pagamos pela falta de clareza. Planejar é muito mais do que organizar tarefas. É criar um mapa que orienta sua mente e direciona seus esforços. Começar pequeno é fundamental. Liste suas tarefas diárias, mesmo que cometa erros no início ou esqueça de cumprir tudo. Encare esses deslizes não como falhas, mas como parte de um processo de adaptação. Um plano é mais do que uma lista. É a visualização do futuro que você deseja criar. E com a prática, esse hábito se expande, passando de um dia para uma semana, para um mês e, eventualmente, para anos inteiros. É assim que as pessoas mais disciplinadas e bem-sucedidas operam. Elas não dependem apenas de talento ou inteligência, mas sim de sua habilidade de administrar energia e recursos com precisão, algo que todos nós podemos alcançar. À medida que você começa a planejar seus dias e estruturar sua visão de longo prazo, perceberá como tudo se torna mais claro. Os obstáculos, antes intimidados, agora se transformam em degraus para o próximo nível. O que realmente importa não é onde você está hoje, mas a direção que decide tomar a partir de agora. E tudo começa com um pequeno, porém poderoso, hábito: o planejamento. Depois de dominar o hábito do planejamento, há outro igualmente transformador: aprender a observar. Observar vai muito além de simplesmente olhar ou ouvir. Trata-se de desacelerar, de realmente perceber o que está acontecendo antes de agir. Pense nisso como apertar o botão de pausa em um controle remoto que te dá um momento precioso para refletir antes de reagir. Quantas vezes, no calor do momento, falamos ou tomamos decisões sem pensar? Agimos no impulso, interrompemos conversas, opinamos sem compreender o contexto ou reagimos emocionalmente, apenas para nos arrependermos depois. Essas reações automáticas nos fazem perder oportunidades e, pior, nos colocam em situações que poderiam ser facilmente evitadas. Desenvolver a habilidade de observar muda tudo. Ela traz calma, foco e, acima de tudo, a sabedoria para escolher as melhores ações. Imagine a transformação que ocorre quando você combina esses dois hábitos: planejamento e observação. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e assume o controle, agindo com intencionalidade e propósito. Cada escolha passa a ser uma construção, cada decisão, um passo em direção ao que realmente importa. Essa é a chave para transformar não apenas seus dias, mas sua vida inteira. E o melhor de tudo: tudo começa hoje, com uma escolha simples, mas poderosa. Hábito 2. Aprenda a observar. Observar vai além de simplesmente prestar atenção. É a arte de desacelerar e enxergar a realidade com mais nitidez antes de tomar qualquer atitude. Imagine que você tem o poder de pausar o fluxo frenético da vida, como se houvesse um controle remoto invisível à sua disposição. Esse momento de pausa permite que você reflita, analise e, acima de tudo, escolha com sabedoria a melhor maneira de agir. Um hábito simples, mas transformador, que pode mudar completamente a forma como você lida com os desafios, as situações e as pessoas ao seu redor. Na correria do dia a dia, é comum reagirmos sem pensar. Falamos antes mesmo que o cérebro tenha processado o que está acontecendo, emitimos opiniões sem considerar o impacto e tomamos decisões por impulso. Essa pressa, além de nos fazer perder oportunidades valiosas, pode nos levar a situações complicadas ou até constrangedoras. Mas a capacidade de observar nos oferece um caminho diferente. Traz calma, equilíbrio emocional e a chance de agir com sabedoria. Quem aprende a observar adquire uma vantagem incomparável, porque enquanto muitos correm para falar ou impressionar, o observador lê o ambiente,
compreende as pessoas e até antecipa cenários. Observar não é sobre ser introvertido ou extrovertido. É uma habilidade universal, acessível a todos. Não exige mudanças drásticas, apenas a criação de um hábito. Pense na história de Débora e Mariana. Ambas começaram no mesmo escritório de contabilidade, com as mesmas oportunidades de aprender e crescer. Porém, as escolhas que fizeram transformaram completamente suas trajetórias. Débora, extrovertida e cheia de energia, começou os primeiros dias no trabalho compartilhando detalhes da sua vida pessoal com todos. Comentou sobre sua insatisfação com o ar-condicionado e, de forma impulsiva, fez críticas a um cliente, acreditando que seu jeito descontraído ajudaria a construir conexões rapidamente. Porém, ela não percebeu que suas palavras poderiam ser mal interpretadas e até prejudiciais. Mariana, por outro lado, adotou uma abordagem diferente. Desde o início foi receptiva e educada, mas escolheu ouvir mais e falar menos. Antes de se expor, dedicou-se a observar. Quis entender o ambiente, conhecer as pessoas e aprender como a dinâmica da empresa funcionava. Com isso, evitou erros e ganhou a confiança daqueles ao seu redor. Algumas semanas depois, Débora repetiu suas críticas na presença de um gerente, o que resultou em sua demissão. Mariana, por sua vez, continuava a se destacar, sendo respeitada por sua discrição e pela forma inteligente com que lidava com as situações. A diferença entre elas não estava no talento ou na competência, mas na maneira como decidiram agir. Enquanto Débora reagia por impulso, Mariana escolhia a calma e a observação, construindo sua reputação de maneira sólida e consistente. Essa história não se resume ao ambiente de trabalho. É um exemplo universal sobre como a pausa, a reflexão e a atenção podem nos posicionar melhor em qualquer situação. O silêncio, muitas vezes, tem mais poder do que palavras ditas sem propósito. Observar é um lembrete constante de que, ao escolher a calma e a atenção, ganhamos clareza e evitamos erros desnecessários. Além disso, o hábito de observar nos leva a um nível mais profundo de aprendizado. Enquanto falamos, repetimos o que já sabemos, mas, ao ouvir e observar, abrimos espaço para novas descobertas. É nesse espaço de atenção plena que podemos compreender o que antes nos escapava e assimilar lições que nos impulsionam para o próximo nível. Mais do que uma estratégia prática, observar é um exercício de controle emocional. Nos ensina a sair do piloto automático e a responder de maneira consciente e racional. Em vez de reagir impulsivamente, aprendemos a avaliar a situação e tomar decisões que refletem nossos objetivos e valores. Por fim, o ato de observar nos reconecta com nós mesmos. É no silêncio que encontramos respostas às perguntas mais importantes e compreendemos melhor quem somos. Assim, construímos relações mais significativas e trilhamos um caminho mais claro rumo aos nossos sonhos. Observar não é apenas uma habilidade. É um portal para o autoconhecimento e para a transformação. Hábito 3. Cultive a clareza mental. Imagine que sua mente é como uma janela através da qual você enxerga o mundo. Se essa janela estiver embaçada ou cheia de manchas, sua visão será distorcida. Mesmo que tudo ao seu redor seja nítido e bem definido, você verá apenas borrões. Agora, pense em como seria dirigir sob uma chuva torrencial, com os limpadores de para-brisa quebrados. Cada movimento do carro pareceria um risco, porque a estrada à frente estaria envolta em incerteza. Essa é a experiência de uma mente sem clareza, confusa, sobrecarregada pelas emoções e incapaz de tomar decisões confiantes. Clareza mental funciona como óculos para sua mente. Sem ela, suas emoções tendem a assumir o controle, distorcendo percepções e comprometendo a lógica. Essa falta de clareza não surge apenas em grandes momentos de crise. Ela também se infiltra nos pequenos hábitos, nos pensamentos negativos recorrentes e nas preocupações que revivemos como um ciclo interminável. Treinar a clareza
É aprender a separar o que sentimos do que realmente está acontecendo. Um processo fundamental para tomar decisões melhores e mais alinhadas com nossos objetivos. Pense em uma situação cotidiana. Você criou um plano financeiro como parte de um objetivo maior: conquistar a liberdade financeira. Mas, de repente, surge uma promoção irresistível para aquele item de desejo que há tempos você namora. Sem clareza mental, suas emoções podem gritar: compre agora, você merece. O impulso momentâneo pode facilmente sobrepor-se à lógica. No entanto, se você optar por pensar claramente, verá a situação pelo que ela realmente é: uma oportunidade de gasto que não se alinha com sua estratégia de longo prazo. Ao priorizar sua visão de futuro em vez de sucumbir ao desejo imediato, você reforça sua capacidade de agir racionalmente. Os estoicos praticavam essa habilidade como um exercício diário. Para eles, a clareza mental consistia em enxergar os fatos como são, livres de distorções causadas por medos, expectativas ou desejos. Imagine-se em outra cena comum. Durante um encontro familiar, aquele parente conhecido por suas provocações faz um comentário sarcástico apenas para testar seus nervos. Sem clareza, você pode reagir instantaneamente, devolvendo na mesma moeda para mostrar que não aceita provocações. Mas ao pensar claramente, você reconhece o comentário pelo que ele é: algo pequeno e sem relevância para sua paz de espírito. Essa perspectiva permite escolher uma resposta calma e equilibrada que preserve sua tranquilidade. Quem vive à mercê das emoções está constantemente reagindo ao ambiente, como um barco sem leme sendo empurrado por ondas imprevisíveis. Reagir impulsivamente nem sempre traz os melhores resultados e frequentemente leva a arrependimentos. Treinar a clareza mental é como ancorar o barco. Você escolhe a direção, independentemente da força das correntes. Essa prática tem o poder de transformar não apenas suas decisões, mas também sua vida. Ao longo do tempo, à medida que você desenvolve esse hábito, as mudanças se tornam perceptíveis. Pessoas ao seu redor podem até não te reconhecer mais, tamanha será a transformação na sua forma de lidar com os desafios e situações. Clareza mental não é apenas uma habilidade. É uma lente que redefine como você enxerga o mundo e, principalmente, como responde a ele. Hábito. 4. Cultive um corpo saudável. Imagine uma filosofia antiga, onde o direito à educação intelectual só era concedido àqueles que atingissem um certo nível de desenvolvimento físico. Essa ideia, embora distante de nossas práticas modernas, reflete um princípio profundo: a mente e o corpo são inseparáveis. Grandes pensadores como Sócrates, Marco Aurélio e Sêneca compreenderam essa verdade. Eles dedicavam parte de suas vidas a atividades físicas como caminhadas, lutas e exercícios de condicionamento. Para eles, cuidar do corpo não era apenas uma questão de saúde, mas uma base essencial para uma mente forte e equilibrada. Afinal, somos mais do que pensamentos ou ideias. Nossa existência está intrinsecamente ligada ao corpo físico que habitamos. Cuidar dele não é sobre perseguir padrões de beleza impostos pela sociedade, mas sobre construir a melhor versão de si mesmo. Como Sêneca dizia, uma simples caminhada ao ar livre e uma respiração profunda podem nos salvar de colapsos emocionais ou de sermos consumidos pelo estresse. Os padrões estéticos mudaram muitas vezes ao longo da história, mas a essência de cuidar do corpo permanece atemporal. Infelizmente, em nossa era, fomos condicionados a associar saúde física a questões superficiais, como peso ou aparência. Essa visão limitada distorce o que significa verdadeiramente estar em harmonia física e mental. Não se trata do que dizem as revistas ou as tendências do momento, mas de fortalecer seu corpo como um suporte para sua mente, criando uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Considere o exemplo inspirador de Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Na juventude, ele era fisicamente frágil
embora dotado de um intelecto brilhante. Após ouvir de seu médico que seu corpo talvez nunca fosse capaz de acompanhar sua mente, Roosevelt tomou uma decisão transformadora. Reconstruiu-se por completo. Ele dedicou sua vida a superar as limitações físicas, transformando a fragilidade em força. Para Roosevelt, a saúde física era tão vital quanto a mental, e ambas eram indissociáveis. Cuidar do corpo não é um capricho superficial. É um alicerce essencial para o equilíbrio e a resiliência. É no corpo que reside a energia necessária para concretizar seus maiores sonhos e enfrentar os momentos mais difíceis. Um corpo saudável proporciona clareza mental, estabilidade emocional e força para agir com determinação. Portanto, deixe de lado as distrações de padrões ideais ou expectativas alheias. Foque no que realmente importa. Cuidar do seu corpo como uma ferramenta indispensável para sustentar uma mente resiliente e determinada. Escolha ações que fortaleçam você, como se alimentar de forma equilibrada, praticar exercícios que tragam prazer e cultivar momentos de descanso e recuperação. O hábito de cuidar do corpo é um investimento que reflete diretamente em todos os aspectos da sua vida. Lembre-se, o equilíbrio entre mente e corpo é o que permite viver plenamente, enfrentando desafios com coragem e construindo uma trajetória de sucesso e realização. Cultivar esse hábito é dar um passo fundamental para se tornar a versão mais poderosa e completa de si mesmo. Hábito 5. Entenda. Antes de ser entendido. Imagine a comunicação como uma ponte que conecta duas margens. Para que essa ponte seja sólida, é necessário um elemento fundamental: a escuta. Não é à toa que Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo claro. Devemos ouvir o dobro do que falamos. Contudo, a realidade moderna nos mostra o oposto. Muitas pessoas escutam apenas para responder e não para compreender. Esse comportamento cria barreiras, não pontes. A verdadeira comunicação começa com a escuta ativa e empática. É um ato de conexão que vai além das palavras, alcançando as emoções, intenções e necessidades do outro. Escutar de forma genuína exige mais do que apenas estar presente fisicamente. É necessário abrir mão de julgamentos, abandonar a pressa de responder e, muitas vezes, aceitar nossa própria vulnerabilidade. Embora desafiante, essa prática é a base para construir confiança e fortalecer relacionamentos. Sem essa disposição para entender o outro, qualquer tentativa de comunicação se torna superficial, como um barco que navega sem direção. É no ato de ouvir, de fato ouvir, que criamos espaço para a verdadeira troca de ideias e para a resolução de conflitos. Entender antes de ser compreendido não significa anular suas próprias necessidades ou opiniões. Pelo contrário, é reconhecer que a comunicação é uma via de mão dupla. Quando alguém sente que foi ouvido, torna-se naturalmente mais receptivo para ouvir também. Esse ciclo de mútuo entendimento é o que transforma discussões em diálogos e mal-entendidos em oportunidades de crescimento. Agora reflita sobre o contrário. Imagine tentar explicar algo importante sem antes ouvir o outro. Sua mente está tão focada em transmitir sua própria visão que ignora o que a outra pessoa tem a dizer. Talvez haja um alívio temporário ao desabafar, mas o problema permanece. Ou pior, se agrava. Sem um entendimento mútuo, a conversa se torna um monólogo que alimenta frustrações. Ao buscar entender primeiro, você muda a dinâmica. Em vez de reagir impulsivamente, você cria um espaço acolhedor onde ideias podem florescer e soluções podem emergir. Escutar não é uma atitude passiva, mas um ato intencional. É oferecer ao outro a oportunidade de ser ouvido, enquanto constrói a base para que sua própria voz seja igualmente valorizada. Praticar a escuta empática transforma relacionamentos. Seja em uma conversa casual, um conflito familiar ou uma negociação profissional, entender antes de ser entendido é o que diferencia diálogos construtivos de discussões vazias.
Essa abordagem não apenas resolve problemas, mas cria conexões profundas, melhora a comunicação e fortalece a cooperação. Portanto, faça da escuta uma prioridade. Lembre-se de que ouvir é muito mais do que esperar sua vez de falar. É um ato ativo, poderoso e transformador. É a chave para construir pontes de compreensão e criar um ambiente onde ideias e emoções podem ser compartilhadas de forma genuína e enriquecedora. Escolha transformar este ano em algo extraordinário. Imagine sua vida como um vasto jardim, cheio de possibilidades. Transformar este ano em algo verdadeiramente extraordinário não exige um milagre, mas sim uma decisão poderosa, a de cultivar a gratidão, mesmo pelas menores razões. Gratidão é a semente que, quando plantada com intenção, floresce em mudança, crescimento e realização. Pense nisso. A chave para transformar sua vida nunca esteve fora do seu alcance. Ela sempre esteve aí, esperando que você a usasse para destrancar portas que levam a uma existência mais plena e autêntica. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre reconhecer que cada pequena escolha tem o potencial de criar um impacto profundo. A vida está constantemente oferecendo oportunidades para que você reescreva sua história. Muitas vezes, o que nos impede de mudar não é a falta de capacidade, mas a falta de coragem para decidir. Decida agora a sair da prisão invisível da dúvida, do medo e da procrastinação. Escolha a liberdade de viver o melhor ano da sua vida. A transformação não é um evento mágico, mas um processo contínuo que começa com um simples ato: acreditar que você é capaz. A gratidão é o alicerce desse processo, pois ela nos ensina a valorizar o que temos enquanto trabalhamos pelo que queremos. Quando você escolhe enxergar as bênçãos, por menores que pareçam, algo poderoso acontece. Sua perspectiva muda, e com ela, sua realidade. A hora é agora, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, mas agora. Escolha viver plenamente, agradecer sinceramente e transformar cada dia em uma oportunidade de crescer. Seja o autor de um ano que será lembrado como o início de uma nova jornada. Agradeço por chegar até o final desse vídeo. Isso significa que você realmente quer melhorar e evoluir em 2025. Mais uma vez peço que se inscreva em meu canal, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Vou deixar mais 2 vídeos sobre a filosofia estoica, que provavelmente você possa gostar. Até a próxima.